Olá e bem-vindos. Sabe aquela ideia de levar uma criança para fazer uma trilha, para ter um contato mais direto com a natureza? A nossa análise de hoje mergulha num texto que defende que isso é muito, mas muito mais do que um simples passeio. É uma ferramenta de formação, quase como uma matéria da escola, só que ao ar livre e bem mais transformadora. A fonte é um artigo chamado Ecoturismo, Crianças e Natureza. E o autor, Carlos Eduardo Godoy, é a primeira peça-chave para a gente entender a força dessa ideia. Ele não é um acadêmico, sabe, escrevendo de uma sala com ar-condicionado. A perspectiva dele vem com terra na bota, literalmente. Ele passou anos como guia de ecoturismo, levando gente para dentro da mata, e ao mesmo tempo é educador, professor de ciências da natureza. Então ele viveu na prática o que depois ele teorizou. Ele conecta o chão da floresta com o chão da sala de aula de um jeito assim único. Sim, e essa combinação de experiências que você mencionou dá ao texto uma urgência muito real. Não é só uma reflexão, assim, filosófica. Em um mundo onde a infância acontece cada vez mais entre paredes e na frente de telas, a proposta do Godoy é quase um ato de resistência. Ele nos força a perguntar o que a gente está perdendo ao afastar as crianças da natureza e, mais importante, como esse contato direto, essa experiência que envolve todos os sentidos, pode ser o ingrediente que falta na formação de uma geração mais consciente, mais conectada. É essa a questão central que a gente vai explorar. Ok, vamos desempacotar isso. O texto já começa com uma frase que, para mim, define o tom. Ele diz: quando o mundo se abre diante dos olhos de uma criança, algo dentro dela também se abre. É uma imagem poderosa, mas ele logo faz uma distinção que eu achei fundamental. Ele diz que existem passeios que só divertem, e isso é ótimo, claro, mas o ecoturismo, como ele enxerga, tem outra ambição, que é despertar, encantar e transformar. O que exatamente significa essa transformação na prática? De questão. A transformação começa quando a experiência deixa de ser passiva, sabe? E se torna sensorial. O autor usa imagens muito concretas para tirar a gente do campo abstrato. Ele fala sobre o ato de pisar num chão de folhas, sentir aquele estalo sob os pés, fala sobre sentir o cheiro úmido da mata depois de uma chuva, aquele aroma de terra viva, ou escutar o som distante de um córrego e tentar adivinhar de onde vem. Não é só uma caminhada, é um bombardeio de estímulos que o ambiente urbano não oferece. O corpo está em movimento, mas é a mente que está sendo convidada a se expandir. E essa expansão da mente me parece ser o ponto central do primeiro argumento dele. Ele defende que a natureza não deve ser tratada como conteúdo de escola, mas sim como experiência viva. Confesso que, a princípio, sou um pouco poético demais. Como que essa experiência viva se diferencia na prática de uma aula de biologia ao ar livre? A diferença é tudo. Tratar a natureza como conteúdo é chegar na trilha com uma lista, né? Crianças, hoje vamos identificar 3 tipos de árvores e 2 tipos de pássaros. Isso impõe uma agenda, cria uma pressão por performance. A criança fica mais preocupada em acertar o nome da árvore do que em sentir a textura do tronco dela. Já a abordagem da experiência viva remove essa pressão. Ela inverte a lógica. O aprendizado não é o objetivo, sabe? É a consequência. A curiosidade da criança que dita o ritmo. Entendi. A pauta da aula é definida pelo que chama a atenção da criança e não pelo plano do adulto. Exatamente. E o mais interessante é que ele não descarta a estrutura pedagógica. Pelo contrário, ele faz uma ponte brilhante com as metodologias investigativas da BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular. Ele mostra que não são universos opostos. Um tronco caído não é só madeira em decomposição. É uma cena de um crime para ser investigada. Que bicho mora aqui? Por que essa casca está solta? Uma poça d'água vira um microcosmo, um laboratório a céu aberto. A criança, sem perceber, começa a formular perguntas, criar hipóteses, observar. Ela se torna uma cientista no seu habitat natural. A aprendizagem acontece no corpo, nos sentidos e não só na cabeça. Certo. Então, a experiência sensorial abre a porta, mas como essa observação curiosa vira algo mais profundo, um sentimento que a criança leva para a vida? O autor parece dizer que falta um ingrediente secreto, que ele chama de encantamento.
Essa palavra é bonita, mas o que ela significa nesse contexto? É só achar a natureza? Bonita é mais do que achar bonito. É sentir-se parte de algo. E, para explicar isso, o autor recorre a uma figura gigante, a bióloga Rachel Carson. Ela dizia algo que devia ser um mantra para qualquer educador. Antes de pedir para uma criança conhecer, é preciso fazer com que ela sinta. Primeiro o afeto, depois o intelecto. O conhecimento sem esse sentimento de admiração ou de assombro é uma informação fria, não se fixa. O ecoturismo, segundo Godoy, é o cenário ideal para cultivar esse sentimento, porque ele cria um espaço que não é didático, é poético, não é teórico, é vivido. Linguagem que ele usa aqui me chama muito a atenção. Ele não diz a criança ouve o vento, mas o vento sussurra. Não é a criança vê o rio, mas o rio chama. Parece um detalhe, mas essa escolha de personificar a natureza muda tudo, não é? O que essa mudança de perspectiva realmente causa na criança? Causa uma mudança fundamental na relação. Quando o vento sussurra, ele não é mais um fenômeno físico a ser explicado. Ele se torna um interlocutor. A natureza deixa de ser um objeto de estudo, um cenário passivo, e se transforma num sujeito ativo com agência. A criança não está apenas olhando para a floresta, ela está conversando com a floresta, através dos seus sentidos. E é nesse diálogo poético que a compreensão mais profunda acontece. E como essa compreensão se manifesta? Uma nascente, ela entende de onde vem a água da torneira de casa de um jeito que nenhum livro didático consegue ensinar. E essa compreensão que nasce do sentimento, do encantamento, gera o que o autor chama de um impulso natural de cuidado. Não é um cuidado ensinado, sabe? É um cuidado que brota de dentro. Isso me lembra daquela frase famosa do David Attenborough: ninguém protege o que não conhece. Parece que o autor está adicionando uma camada a isso. Exatamente. Ele concorda com Attenborough, mas vai além. Ele diz, ninguém protege o que não sente. E aqui está o pulo do gato de todo o argumento. Conhecer o nome científico de uma espécie em extinção é importante, é informação. Mas sentir o coração acelerar ao ver essa espécie ao vivo, na natureza, isso é conexão. É o sentimento de pertencimento que transforma um espectador em um guardião. O ecoturismo, na visão dele, não tem como objetivo principal entregar informações, mas sim cultivar esse sentimento. A criança deixa de ser uma turista na natureza para se sentir parte dela. Essa é a chave, então. O sentimento precede a ação. E para mostrar que essa ideia não é uma invenção dele, o autor convoca um verdadeiro Dream Team da pedagogia. É quase como se ele dissesse, olha, não sou só eu que estou falando isso. Sim, e é uma lista impressionante. Ele vai buscar a base do seu argumento em gigantes. Cita John Dewey, o filósofo americano que dizia que a gente aprende de verdade fazendo, colocando a mão na massa, não só ouvindo. Traz Maria Montessori, que revolucionou a educação ao tirar as crianças das carteiras e criar ambientes onde elas pudessem aprender pela ação, pelo movimento. E ele chega até em Paulo Freire, nosso grande educador. Como que o pensamento de Freire se encaixa aí? De forma perfeita. Freire nos ensinou sobre a leitura do mundo que precede a leitura da palavra. Para ele, antes de ler um livro, a gente aprende a ler a nossa realidade. E qual é o primeiro texto que a humanidade leu? A natureza. As estrelas para se guiar, as plantas para se alimentar, o clima para se proteger. Godoy recupera essa ideia, mostrando que uma trilha na mata é uma aula de leitura do mundo. A lista ainda inclui Joseph Cornell, que fala em atenção plena, Joaquim Leguia, que defende a infância em movimento, e até o naturalista John Muir, para quem o simples fato de estar na natureza já era a mais alta forma de educação. É uma constelação de pensadores. O que ele quer provar ao reunir todos eles? E aqui está o grande trunfo do autor. Ele não está inventando uma ideia nova. Ele está nos lembrando de uma verdade fundamental que os maiores pensadores da educação, de Dewey a Freire, já sabiam. O aprendizado real não acontece numa cadeira, acontece no mundo. Ao reunir esses nomes, ele demonstra que a proposta dele não é uma moda passageira. Pelo contrário, é um retorno ao básico que a gente esqueceu. A ideia de que uma criança aprende de forma mais profunda ao ar livre, com o corpo todo,
que hoje parece radical, na verdade é o ponto de encontro de um século de pensamento pedagógico. O autor resume isso numa frase brilhante: uma criança ao ar livre aprende de um jeito que transforma o resto da vida. Certo. Então, se a gente amarrar a tudo isso, a experiência viva na natureza, movida pelo encantamento, gera um sentimento de pertencimento que nos leva a cuidar. E essa ideia é respaldada por uma legião de grandes educadores. Qual é a conclusão final do autor? O que tudo isso significa? Ana, no sentido mais completo da palavra. O autor usa a expressão semente de transformação. Cada experiência dessas, um banho de cachoeira, explorar um manguezal, dormir ouvindo sons da mata, cria o que ele chama de marco interno. São memórias afetivas, sensoriais, que ficam gravadas e vão moldando a personalidade da criança. E ele chega a listar que tipo de características essas experiências ajudam a desenvolver, certo? Sim, e a lista é impressionante porque são qualidades essenciais, não só para ser um ambientalista, mas para ser um ser humano melhor. Ele fala de autonomia, quando a criança precisa decidir por qual pedra pisar para atravessar um riacho. Fala de empatia, ao observar a vida de uma formiga e entender que aquele ser minúsculo tem uma vida complexa e importante. Fala de coragem, ao superar o medo de um barulho estranho na mata, ou de uma trilha um pouco mais íngreme. E, claro, a curiosidade, que é constantemente aguçada a cada folha de formato diferente, a cada pegada na lama. Tudo isso culmina na consciência ecológica, que não é mais um conceito abstrato, mas uma conclusão lógica de todas essas vivências. Isso muda completamente a perspectiva. Não é sobre criar pequenos biólogos, Exato. mas sobre usar a natureza como uma ferramenta para o desenvolvimento integral da pessoa. Perfeitamente colocado. E isso conecta a formação do indivíduo a um objetivo coletivo, que é o grande fechamento do artigo. O autor argumenta de forma muito convincente. Se a nossa meta como sociedade é formar uma geração que vá cuidar, preservar e, mais do que isso, regenerar o planeta, qual é a estratégia? Não pode ser só mostrar gráficos alarmantes sobre aquecimento global. É preciso oferecer a essa geração oportunidades reais de viver o planeta, não apenas estudá-lo. Uma coisa é ler sobre a importância da Amazônia num livro. Outra, completamente diferente, é sentir a umidade da floresta, ouvir sua sinfonia de sons e entender com o próprio corpo que aquilo é um organismo vivo do qual dependemos. A teoria é importante, mas é a vivência que cria o compromisso. E ele encerra o texto com uma frase que amarra tudo isso de forma muito poderosa. Sim, é a síntese perfeita de toda a discussão. Ele diz: uma infância vivida na natureza é o melhor caminho para um futuro que protege a Terra. Depois de toda a argumentação que ele construiu, essa frase deixa de ser um clichê para se tornar uma tese. Nós estamos falando de uma atividade extracurricular, de um luxo para poucos. Estamos falando de uma estratégia pedagógica fundamental para a construção de uma cidadania planetária, para a nossa própria sobrevivência. Uau! Então, resumindo a jornada que o autor nos propôs, tudo começa com uma simples caminhada, que se revela uma experiência sensorial profunda. Essa experiência acende a chama do encantamento, que cria um sentimento de pertencimento, a sensação de que eu faço parte disso, e esse sentimento, por sua vez, se mostra a base para formar cidadãos mais autônomos, empáticos e com uma consciência ecológica que não vem dos livros, mas da vida. É uma visão muito potente do ecoturismo. Sem dúvida. E essa discussão toda nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. O foco do autor na formação das crianças é cirúrgico, é fundamental. Mas ao ler o texto, é impossível não se perguntar: e nós, os adultos? O que acontece com esse encantamento ao longo da vida? Num cotidiano cada vez mais acelerado, urbano, mediado por notificações e telas, será que não perdemos completamente essa capacidade de nos encantar? Talvez essa necessidade de sentir a natureza, e não apenas conhecê-la intelectualmente, seja um chamado não só para educar as crianças, mas também para reorientar as nossas próprias prioridades e renovar nosso compromisso com o planeta. A semente que o autor quer plantar na infância talvez precise, antes de tudo, ser regada dentro de nós.